parte da lendária família Anoa'i, que inclui lutadores como The Rock, Roman Reigns, The Usos, Rikishi e Umaga. Yokozuna é um dos maiores pesos pesados da história da WWE. Infelizmente, apesar de ter sido várias vezes campeão da WWE e de ter sido introduzido no Hall da Fama da WWE para consolidar seu legado, Yokozuna faleceu aos 36 anos de idade. Hoje, vamos dar uma olhada no legado de um dos maiores homens grandes de todos os tempos. Yokozuna, cujo nome verdadeiro era Rodney, nasceu em 1966, em São Francisco, Califórnia. Ele cresceu em uma vizinhança difícil e encontrou sua verdadeira vocação quando seus tios, The Wild Samoans, Afa e Sika, o colocaram sob sua proteção. Depois que ele começou a faltar à escola, eles organizaram um campo de treinamento de luta livre em seu jardim. E foi um período exaustivo e excepcionalmente difícil para Yoko e seus primos, enquanto aprendiam o básico. Seu primo Rikishi diria mais tarde que Yokozuna era o mais trabalhador e o que aprendia mais rápido de todos. A carreira de Yokozuna começou no final dos anos 80, inicialmente sob a égide da Coquina Maximus. Ele se destacou por seu tamanho e agilidade, atraindo a atenção dos promotores de luta livre. Ele também lutou na New Japan Pro Wrestling com o nome de Great Coquina. Depois de aperfeiçoar sua arte no Japão e no México, trabalhou para a AWA antes de assinar com a WWE. Aos 21 anos, a vida de Rodney mudou para sempre quando ele e sua namorada deram à luz um filho e uma filha. Agora, a luta livre não é apenas uma paixão, é uma necessidade. É tudo o que ele sempre soube fazer e está determinado a ter sucesso na WWE. O agente itinerante da WWE, Jerry Briscoe, viu Rodney e mandou Bruce Prichard atrás dele. Assim que o viram, perceberam que havia algo de especial nele e que não poderiam deixá-lo passar. Lembre-se de que, em 1992, a WWE estava carente de talentos para os eventos principais. Ela estava em um período de transição e a Era de Ouro havia terminado. Hulk Hogan e The Ultimate Warrior haviam desaparecido. Eles foram substituídos por Bret Hart, que estava experimentando seu primeiro reinado pelo título, enquanto Shawn Michaels ainda estava se recuperando como competidor individual. McMahon queria um campeão monstruoso no topo do card, e Yokozuna se encaixava perfeitamente. Em 1992, Vince entrou em contato com Yokozuna e lhe ofereceu um lugar no elenco dos Samoans. Os Samoans fizeram sua estreia no episódio de 17 de agosto do Primetime Wrestling. O reinado de Yokozuna pelo título ajudou a preencher a lacuna entre a era Hulk Hogan e o período Bret vs Shawn, alguns anos depois. Seu tamanho imponente, com cerca de 1,80 e mais de 220 quilos, fez dele uma figura imponente no ringue. Embora às vezes seja esquecido, Yokozuna desempenhou um papel crucial em um período de transição para os títulos da WWE. Estreando como Yokozuna, ele deu a imagem de um grande campeão de sumô, apesar de ser descendente de samoanos e não de japoneses. No entanto, Yokozuna estava totalmente comprometido com o personagem, adotando rituais e roupas de sumô para reforçar sua personalidade. De acordo com Bruce Prichard, Yoko não se sentia à vontade para usar o traje de sumô sem mais nada. Por isso, adicionou meias calças mais longas por baixo. O nome do ringue de Yokozuna refere-se ao mais alto nível do sumô profissional no Japão. Yoko era liderado pelo personagem japonês Mr. Fuji, que o seguia pelo ringue, agitando uma bandeira japonesa com um balde de sal de madeira, acompanhado por geishas. Yokozuna atacava seus oponentes, demonstrando grande capacidade atlética e agilidade para um homem de seu tamanho. Seu arsenal incluía uma impressionante queda de perna, um super chute e um suplex de barriga para baixo, levando ao seu esmagador finalizador, Banzai Drop. O cenário da WWE mudou para sempre com a estreia de Yokozuna. Ele era uma presença assustadora no ringue. Yoko sofria de aracnofobia, e aqueles que o conheciam afirmavam que ele comia 12 pedaços de frango, 240 ovos
e uma porção do tamanho de um balde de arroz japonês todos os dias. Assim como os lutadores de sumô, Yokozuna às vezes tentava se tornar o maior possível, o que envolvia dietas malucas e muitas vezes tendências prejudiciais à saúde. Em um determinado momento, Yokozuna foi repreendido pela WWE e retirado da televisão em uma tentativa de melhorar seu físico, o que o levou a sair às escondidas para comer fast food. Quando se chega a esse estágio, é justo dizer que se trata de um vício e que deve ser tratado como tal, mas naquela época, a conscientização sobre esse tipo de coisa não era tão óbvia. Quando a família Anoa'i ficou sabendo desse novo personagem, ficou orgulhosa porque, pela primeira vez, um lutador samoano teve a oportunidade de encarnar um personagem além do estereótipo do selvagem polinésio. Todos eles acreditavam em Rodney e sabiam que ele estava à altura do desafio de interpretar esse personagem. Em um episódio de Superstars, Yokozuna fez sua entrada e esmagou um trabalhador em segundos. A estreia de Yokozuna chamou a atenção de The Undertaker, que na época estava insatisfeito com a qualidade dos adversários que havia recebido nos últimos meses. Ele viu em Yokozuna alguém com quem gostaria de trabalhar e foi direto ao escritório de Vince McMahon para solicitar uma luta contra o grandalhão. Yokozuna mostrou suas habilidades em um PLE pela primeira vez no Survivor Series, onde usou sua enorme vantagem de tamanho para derrotar Virgil. Gerenciado pelo Mr. Fuji, Yokozuna estreou sua nova imagem como um lutador de sumô estereotipado, competindo sob a bandeira japonesa. No entanto, a WWE reconhece suas origens samoanas. Ele também mudou sua aparência como Yokozuna, ganhando peso, fazendo a barba e transformando seu cabelo rebelde em shonmaji. A carreira de Yokozuna decolou rapidamente, e ele era o favorito em potencial para vencer o Royal Rumble de 1993. No que diz respeito à luta, até a chegada de Yokozuna no número 27, ela estava repleta de talentos de baixa qualidade. No final, o Rumble terminou com Yokozuna e Randy Savage. Em outro momento estranho, o Macho Man foi eliminado quando tentou cobrir Yokozuna para um pinfall. Sim, no Royal Rumble. Yoko então o mandou por cima da corda superior com um supino. Menos de 4 meses após sua estreia, Yoko venceu o Royal Rumble e seria a atração principal da WrestleMania daquele ano. Yokozuna continuou a esmagar seus adversários nos meses que antecederam o maior evento do ano. Ele participou de um programa curto com Hacksaw Jim Duggan, que resultou em uma imagem memorável de Duggan cuspindo sangue após ser esmagado por várias Banzai Drops. Essa imagem amplifica a aura do Yokozuna. Ele destruiu facilmente um nome muito reconhecido na pessoa de Duggan, deixando uma imagem duradoura na mente do público. Yokozuna participou da primeira luta da história do Monday Night Raw, que ele venceu. Nos house shows, ele dominou grandes nomes como Randy Savage e The Big Boss Man. No entanto, foi na estrada que outros lutadores conheceram o verdadeiro Rodney. Apesar do estresse do trabalho e da distância da família, Rodney sempre parecia feliz e de bom humor. Ele tinha um apetite incrível, especialmente por sushi, e podia comer sushi para 20 pessoas. Yokozuna era um lutador extraordinário para seu tamanho, o que é mencionado na maioria das histórias que seus parentes contam. 2 de seus sobrinhos, Jimmy e Jay Uso, contaram que passavam muito tempo com seu pai, Rikishi e Yokozuna, quando eles não estavam na estrada, fazendo churrasco e dançando, e até mesmo lhe dando leg drops aos 8 anos de idade. Eles falaram sobre os arranjos especiais feitos para seu sono. Quando Yoko dormia, ele tinha que se sentar, não podia se deitar. Era por causa de seu tamanho. Ele se sentava contra o sofá, sentava-se no chão e depois encostava as costas no sofá. Papai dizia: Rodney está voltando para casa. E nós pegávamos todos os cobertores e travesseiros e os colocávamos na sala de estar. Fazíamos uma pequena cama para ele no chão, onde ele se deitava no sofá. Muitos outros lutadores contaram histórias sobre o Yokozuna, inclusive Bret Hart. Bret falou de várias costelas, laxantes e um vaso sanitário quebrado graças a Yoko. Yokozuna era alguém que, além de seu comportamento intenso no ringue, tinha muitos grandes amigos no ramo. Bret Hart disse em sua autobiografia: Yoko trabalhava duro e era ágil para seu tamanho. Quando ele saía das cordas para fazer sua queda de perna, minha cabeça desaparecia sob sua grande coxa
enquanto o público suspirava de medo. A verdade é que ele nunca me machucou com isso. Na WrestleMania 9, 200 familiares e amigos de Rodney chegaram a Las Vegas para apoiá-lo. Eles estavam lá para ver Yokozuna e seus amigos. Eles estavam lá para ver Yokozuna enfrentar Bret Hart pelo campeonato da WWE no evento principal. Originalmente, o plano era que Yoko vencesse a luta e mantivesse o título para o futuro. No entanto, as coisas mudaram no último minuto devido à política dos bastidores, com Hogan planejando mudar o final da luta, tornando-se assim o novo campeão. Isso deixou Yoko e sua família muito desapontados. A WrestleMania 9 foi agridoce para Yokozuna. Bret havia vencido a luta e Yokozuna estava prestes a se submeter ao sharpshooter de Bret, quando o Mr. Fuji jogou sal no rosto do campeão. Cego, Bret foi então derrotado por Yokozuna, que conquistou o título da WWE aos 26 anos de idade. Ele fez história ao se tornar o campeão mais jovem da história da empresa. Depois de Ric Flair, Brock Lesnar e Sheamus, Yokozuna é o quarto novato a conquistar o título da WWE, mais rapidamente, apenas 173 dias após sua estreia. Mas o que se seguiu foi inesperado e seu reinado durou pouco. Enquanto Bret luta com sal em seus olhos, ele é ajudado por um aliado improvável, Hulk Hogan, que retorna aos holofotes. Nesse momento, Hulk Hogan é desafiado pelo Mr. Fuji, que declara que Hogan não pode derrotar Yokozuna. Com a concordância de Bret Hart, Hulk Hogan corre para o ringue e derrota Yokozuna em poucos minutos. A rápida ascensão de Yokozuna no card foi interrompida quando Vince McMahon retornou às vitaminas e orações. Entretanto, uma revanche pelo título foi logo marcada para o primeiro King of the Ring em 1993. Nesse evento, Yokozuna, cujo peso havia caído de 230 para 250 quilos, desafiou Hulkster pelo cinturão. Hogan parecia ter vencido a luta até que um fotógrafo posicionado ao lado do ringue, em meio a um grupo legítimo da imprensa japonesa, lançou um jato de fogo em seu rosto. Yokozuna seguiu com uma grande queda de perna e cobriu Hogan para a vitória, recuperando o título e acertando uma queda banzai em Hogan após a luta. Hogan desapareceu da televisão da WWE por anos para buscar outros interesses, permitindo que Yokozuna e Mr. Fuji declarassem que haviam acabado com a Hulkamania. Depois de conquistar o título, Yokozuna e Fuji declararam que lançariam um desafio aberto de Body Slam em 4 de julho para comemorar. A ideia era que, depois de expulsar o American Hero da WWE, os Estados Unidos não tinham mais desafiantes dignos de enfrentar o campeão. Fuji disse que ninguém era capaz de bater em Yokozuna, muito menos derrotá-lo. Muitos lutadores não conseguiram vencer o campeão. Muitos lutadores não haviam conseguido derrotar Yokozuna até aquele momento. Então, Lex Luger chegou em um helicóptero e bateu espetacularmente o campeão de 565 quilos no convés. Bob Heenan alegou que o movimento de Luger foi um arremesso de quadril e não um body slam, pois Yokozuna estava correndo em direção a Luger, mas foi considerado legítimo. Isso fez de Luger o próximo desafiante ao título de Yokozuna na WWE, em uma luta que ocorreu no SummerSlam 1993. Após um longo evento principal, Lex Luger derrubou Yokozuna do ringue. O campeão ficou inconsciente e perdeu por contagem regressiva, embora tenha mantido o título, pois não podia mudar de mãos por contagem regressiva. Em outra reviravolta, Jim Cornette, agora o porta-voz americano de Yokozuna, declarou que o contrato de Lex Luger para a luta estipulava que ele não teria outra oportunidade pelo cinturão se não o conquistasse. No final de 1993, Luger e Yokozuna continuaram a se desentender, levando ao Survivor Series. Ambos liderariam uma equipe em uma luta eliminatória, mas não foi com Luger que Yokozuna teve a troca mais memorável. O WWE Champion foi eliminado em uma contagem dupla com The Undertaker depois que The Phenom se levantou de uma Banzai Drop. Após uma reação de choque do público, os dois homens brigaram do lado de fora. Teoricamente, Luger não poderia enfrentar Yokozuna pelo título de qualquer maneira e foi colocado em desvantagem. O Undertaker agora estava de olho no título de Yokozuna.
Yokozuna e o Undertaker se enfrentaram em uma luta de caixão no Royal Rumble de 1994. No final, Yokozuna venceu com a ajuda de metade do vestiário e se livrou do Undertaker. Em um momento de luta livre estúpida, o Undertaker apareceu no telão antes de subir ao céu. O Undertaker não foi apenas um oponente importante para Yokozuna na tela, mas também um amigo próximo fora dela, com os dois homens compartilhando muito tempo com suas respectivas famílias. Undertaker falou sobre sua amizade com o chefão. Yoko e eu éramos muito próximos. Não há um dia sequer em que eu não pense nele. Passávamos muito tempo jogando dominó e cartas. O Undertaker observou que, às vezes, o perdedor das cartas infligia um pouco mais de punição no ringue, com Yokozuna dando mais peso à sua queda banzai. Undertaker ficou emocionado ao contar sobre seu tempo com Yokozuna, mostrando o vínculo pessoal entre eles. O Royal Rumble de 1994 produziu não apenas um desafiante para o título de Yokozuna, mas dois. O final da luta é excelente. Com Bret Hart e Lex Luger como os dois últimos, eles caem simultaneamente na corda superior, resultando em um empate. Yokozuna agora tinha potencialmente o dobro de desafiantes na WrestleMania 10. Bret Hart está de volta à disputa pelo título e recebe o apoio dos fãs. A vitória de Luger no Rumble anulou a estipulação de que ele não poderia competir pelo título, e os dois homens conseguiram uma luta pelo título na WrestleMania 10. Após um empate, Luger lutou com Yokozuna primeiro no evento. O vencedor dessa luta enfrentaria Bret no final da noite, com o título em jogo. No Showcase Immortals daquele ano, Yokozuna derrotou novamente Lex Luger, com o árbitro convidado, Mr. Perfect, desqualificando o desafiante. Yokozuna foi o primeiro heel champion a defender com sucesso o título da WWE na WrestleMania. Metade do trabalho já estava feito para Yokozuna, pois essa foi a primeira de suas duas lutas da noite. O campeão defendeu novamente seu título na luta de encerramento do show contra Bret Hart. Esse é o auge de Yokozuna na WWE. Estar no centro dessa história de 3 lutas pelo título foi um dos pontos altos de sua carreira, e isso aconteceu menos de 18 meses após sua estreia. No final da noite, Yokozuna defende novamente o título, dessa vez contra Bret Hart, que havia perdido para seu irmão Owen Hart anteriormente. A segunda luta pelo título contra Bret é, sem dúvida, a melhor de Yokozuna. Roddy Piper foi o árbitro convidado para essa luta, atacando Jim Cornette quando este tentou interromper um pinfall. No final da luta, Yokozuna estava prestes a executar sua manobra de finalização, a queda banzai, mas perdeu o equilíbrio e caiu das cordas. Depois de 10 minutos, Bret prendeu o campeão Yokozuna para ganhar o título, encerrando o reinado de 280 dias de Yokozuna. A WrestleMania 10 encerrou o status de evento principal de Yokozuna na WWE. Bret passou a ter uma rivalidade com seu irmão Owen, enquanto Diesel e Shawn Michaels entraram no cenário do evento principal um pouco mais tarde. Yokozuna continuou a trabalhar na divisão de tag com Crush. Os problemas de saúde de Yokozuna foram uma grande preocupação durante toda a sua carreira de lutador, principalmente devido ao seu tamanho. Ele lutou contra problemas relacionados à obesidade, incluindo dificuldades cardiovasculares e respiratórias, o que acabou contribuindo para sua morte prematura. Em uma entrevista, Bret Hart, que teve muitas lutas memoráveis com Yokozuna, expressou sua preocupação com o bem-estar de Yoko. Bret disse: Yokozuna era um gigante gentil, mas sua saúde sempre foi uma preocupação. Estávamos conversando nos bastidores sobre o impacto da luta livre no corpo, especialmente para alguém do seu tamanho. Ele queria estar presente para sua família e seus fãs, mas era uma luta constante. Depois que Yoko renunciou ao cinturão, seu status de astro diminuiu e a WWE perdeu o interesse nele devido à preocupação com o aumento rápido de seu peso. No episódio de 16 de maio do Raw, Yokozuna perdeu para Earthquake, na única luta de sumô da história da WWE, além da luta na WrestleMania 21 entre Big Show e um Yokozuna da vida real, Akebono. No King of the Ring, Yokozuna e Crush não conseguiram conquistar os títulos de equipe às custas dos Head Shrinkers. Yokozuna então teve que enfrentar The Undertaker,
que imediatamente se voltou contra ele. Os dois homens se enfrentaram em uma segunda luta de caixão no Survivor Series, com ninguém menos que Chuck Norris como executor especial. A luta livre profissional em sua melhor forma. Yokozuna é trancado no caixão e perde. Ele continuou a lutar por pouco tempo antes de tirar uma folga para ganhar ainda mais peso voluntariamente. Em 1995, Owen Hart prometeu que teria um parceiro de equipe para enfrentar os Smoking Guns na WrestleMania 11 pelos títulos. No evento, Yokozuna, agora pesando 290 quilos, foi revelado como seu parceiro, e a dupla conquistou os cinturões. Após o fim de seu reinado, Yokozuna, agora com 300 quilos, não teve muito sucesso em 1996. Embora Cornette tenha tentado fazer as pazes entre ele e a nova aquisição, Vader, muitos achavam que Yokozuna estava sendo rebaixado. Depois de várias brigas, Yoko deixou Cornette e começou um curto período como babyface. Ele falava em inglês com os fãs, enquanto o Mr. Fuji agitava uma bandeira americana e discutia com Vader. Na WrestleMania 12, Yokozuna perdeu em uma luta de 6 equipes mistas. No episódio de 8 de abril do Raw, Vader pulou na perna de Yokozuna e a quebrou por kayfabe. Esse ângulo aconteceu para que Yokozuna pudesse perder peso. Em vez de uma maca, uma empilhadeira teve de ser trazida para transportar Yokozuna, pois essa era a única maneira de mover um homem do seu tamanho. Em 17 de agosto, Yokozuna apareceu no pré-show do SummerSlam, perdendo para Stone Cold após tentar uma queda banzai, que fez com que a corda se rompesse sob seu peso, fazendo com que ele caísse no chão e Steve Austin vencesse. Na noite seguinte, no Raw, Yokozuna enfrentou o campeão da WWE, Shawn Michaels, pelo título, mas perdeu. Depois disso, ele só participou de house shows. Sua última aparição foi no Survivor Series e ele ainda estava atrás de Vader. Ele entrou ilegalmente na luta, que terminou com a desqualificação de todos os outros lutadores. Sua última luta na WWE foi uma Battle Royal em um house show em 1996. Yoko enfrentou muitos problemas pessoais e de saúde nos bastidores. Seu peso, que ultrapassava 226 quilos no auge de sua carreira, representava riscos significativos à saúde. Ele lutou contra doenças relacionadas à obesidade, incluindo problemas cardiovasculares e respiratórios. Embora tenha tentado controlar seu peso por meio de dieta e exercícios, as exigências do setor de luta livre dificultaram a manutenção de um estilo de vida saudável. Em entrevistas durante sua vida, o Yokozuna expressou seu amor pela luta livre e seu desejo de entreter os fãs de todo o mundo. Ele apreciava a oportunidade de se apresentar diante do público, mas as consequências para seu corpo eram inegáveis. Amigos próximos e colegas, incluindo lutadores e gerentes, expressaram preocupação com o bem-estar de Yokozuna, reconhecendo a tensão física e emocional a que ele estava submetido. Pela segunda vez, Yokozuna voltou para casa em Los Angeles para perder peso, fazer exercícios e dieta, e outros lutadores o substituíram em uma turnê pelo Reino Unido em 1996. Embora tenha perdido 45 quilos, isso não foi suficiente para satisfazer os oficiais da WWE, e ele não tinha permissão para lutar em alguns estados por causa de sua condição física. Yokozuna acabou não passando no exame físico exigido para lutadores profissionais pela Comissão Atlética do Estado de Nova York e foi liberado em maio de 1998. Jim Ross disse que isso se deveu em parte ao peso de Yokozuna, mas também aos possíveis problemas cardíacos que ele poderia causar. O peso de Yokozuna continuava aumentando. Ele engordou 45 quilos. Quando você está sem fôlego e começa a perder força, às vezes não consegue se apresentar. Um pequeno erro pode ser devastador para alguém tão grande quanto o Yokozuna, disse Jr. Depois de deixar a WWE, ele lutou esporadicamente em palcos indianos, o que o levou a um show na Inglaterra, onde infelizmente ocorreu uma tragédia. Yokozuna morreu durante o sono em 23 de outubro de 2000, em Liverpool. Yokozuna estava em turnê no Reino Unido para All Star Wrestling. A causa da morte foi edema pulmonar, uma condição na qual os fluidos ao redor de seu corpo ficaram bloqueados,
levando a um acúmulo de líquido nos pulmões, que foi exacerbado por seu peso. O Yokozuna havia tentado reduzir seu peso, mas infelizmente era tarde demais. Ele tinha apenas 34 anos quando foi encontrado morto em um quarto de hotel. Quando os paramédicos entraram em seu quarto de hotel, foram necessários 6 homens para mover seu corpo. O mundo da luta livre lamentou a perda de uma de suas figuras mais imponentes, refletindo sobre as contribuições de Yokozuna para o setor e os desafios que ele enfrentou ao longo de sua vida. O peso de Yokozuna, que chegou a mais de 272 quilos na época de sua morte, contribuiu para problemas de saúde, como problemas cardíacos e respiratórios. Apesar de seus esforços para controlar seu peso, incluindo dieta e exercícios, manter um estilo de vida saudável se mostrou difícil devido às exigências do setor de luta livre. Para alguém tão jovem como Yokozuna, essa é uma enorme tragédia para sua família e para a luta livre profissional. Como dissemos, o estilo de vida de Yokozuna era prejudicial à sua saúde, e ele lutava contra seus demônios quando se tratava de manter um peso saudável. Como muitos no mundo da luta livre, a agenda intensa e exaustiva pode levar muitos a um caminho sombrio, enquanto tentam lidar com as demandas da vida na estrada. O Yokozuna Memorial Show foi realizado em novembro de 2001, logo após o primeiro aniversário de sua morte. Foi apresentado pela promoção independente World Extreme Wrestling, mas os combates contaram com lutadores de várias promoções. Yokozuna foi postumamente introduzido no Hall da Fama em 2012 por seus sobrinhos, The Usos, e seu pai, Rikishi. Yokozuna é lembrado com carinho por todos por sua contribuição ao setor. Apesar de seu destino trágico, Yokozuna mantém um forte legado como um dos homens grandes mais impressionantes de todos os tempos. É claro que seu tempo na WWE teve seus altos e baixos, com sua posição no card diminuindo com o tempo. No entanto, ele foi apontado como o principal participante da empresa em 2 WrestleManias consecutivas. Seu sucesso não o torna menos devastador, pois ele foi perdido cedo demais. É uma pena que as coisas tenham se desenrolado dessa maneira para esse atleta lendário. A personalidade maior do que a vida de Yokozuna transcendeu a luta livre profissional, aparecendo na mídia convencional. Ele aparece em videoclipes, anúncios e programas de TV, consolidando seu status como um ícone cultural. Embora sua carreira tenha sido marcada por triunfos no ringue, sua vida conturbada é um lembrete das dificuldades que os lutadores enfrentam dentro e fora do ringue. O que você acha da carreira lendária e do destino trágico de Yokozuna? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.